E quando fui dormir, eu conversei com Deus, que tu existe. Cuida meus filhos, manda alguém aqui orar por eles. E quando foi pela manhã, passou um pastor com duas jovens evangelizando. O pastor era meu irmão. O senhor Reginaldo, que hoje ele é o pastor presidente da igreja, lá em Minas Gerais. E duas meninas, uma de 13 anos, uma de 14 anos. E a de 13 falou assim: pastor Reginaldo, Deus mandou entrar nesta casa. Era a minha casa. Eu estava do lado de dentro, o muro era alto, dava para medir pelo buraco, né, da fechadura. E meu irmão falou assim: ele não gosta de crente, ele é meu irmão, vamos passar direto. E aquela menina falou assim: não posso passar direto, porque eu saí para essa casa, Deus mandou entrar aqui. Aqui mora um casal e tem um casal de filhos que estão tomando remédio branco. Comecei a me entender por parte de dentro da casa. Fui abrir o portão e ela entrou e falou comigo assim: você sabia que eu vinha, não sabia? Comecei a chorar. Ela me deu um abraço, acho que foi o melhor abraço que eu recebi na minha vida. E ela falou baixinha, que ela era baixinha, que eu quero falar com você. E falou no meu ouvido assim: ó, Deus te chama para ser pastor. E esse ódio que você sente de crente, Deus está tirando hoje. E está curando teu espírito para mostrar que Ele é Deus. Ainda esta semana, diz o Senhor, quando tu levar o teu filho no médico, vai ficar assustado porque nunca mais vai tomar remédio. O médico falou que meu filho ia ficar com 1,60m. Ele deu 1,90m, agora não se escreve aqui. Falou que a minha filha ia ficar raquítica, não ia passar na segunda série primária. Trabalhou até na Fiocruz já. Olha só como Deus faz. E quando levou no médico, não tinha nada. Eu falei: agora quero conhecer esse Deus, vou para a igreja. Quando eu cheguei lá, que era um pregador, meu irmão, falei: vou esconder atrás do irmão gordinho para ninguém me ver, né? Fiquei lá atrás, daqui a pouco ele começou a contar a minha vida. Eu falei: eu pouco fofoqueiro, já contou que eu estou aqui. Me escondi mais. Ele falou: teve um homem aqui que teve um sonho assim, não contou para ninguém, era eu. Quando chegou na hora do apelo, sabe, uma luta dentro da gente, levanta a mão, abaixa a mão e aceitei Jesus. Foi o melhor dia da minha vida. 3 meses depois eu peguei doença aguda no pulmão. Comecei a cuspir sangue. E falei com o Senhor, tu me transformou e agora eu estou doente. Fui no médico, a médica falou assim: eu vou te mandar o especialista, mas já tem que separar os tarefa dentro de casa. E o peito doía, tossia muito. Sábado de manhã eu falei assim: vou para a consagração. A minha esposa ficou doida agora, cheia de doença, vai para a igreja. Eu falei: vou, porque o Senhor vai me curar hoje. Ele curou meus filhos, vai me curar também. Aí amanhã, na segunda-feira, você tem que ir para o médico. Eu falei: vou para o médico dos médicos, aí todos os senhores, aquele que cura de dentro para fora. E ela era católica, né? Apostólica romana. Falava assim: que vai levar dinheiro para a igreja. Olha só, fui para a igreja, cheguei lá na igreja. Olha como são as coisas. Cheguei na igreja, a irmã falou, a irmã anunciava, já dorme no Senhor. Paulo conheceu, né? Estava no juramento. Aí falou assim: ó, quem quer ser curado vem aqui na frente. Estava lá atrás, foi o primeiro a chegar. A toalha até caiu, eu estava botando na boca. Cheguei lá, ela veio marchando na minha direção. Falou assim: te diz o teu Senhor, ouvi eu a tua oração, filho meu. Deus é bom. Coloco a minha mão dentro do teu pulmão e limpo ele hoje. Mas parecia que estava queimando meu peito, sabe, por dentro. Eu senti que eu estava curado. Saiu tudo, a tosse parou. Eu saí gritando pelos becos: eu estou curado, eu estou curado, eu estou curado. Todo mundo me olhando. A vergonha vai embora quando Deus trabalha na nossa vida. E fui curado. Deus entrou com providência na minha vida. Há pouco tempo atrás, foi ainda no ano passado, vamos fazer umas coisas, trabalho para uma segurança com uma coisa de pessoas lá na Barra. Aí um milionário me ligou, lá da França: pastor Edilson, eu estou doente. O médico falou que só tem de 1 a 5 dias de vida. Peguei um montão de doença, bactéria mortal, não tem jeito. Eu falei: ainda amanhã
tu estás de pé em nome de Jesus. Chegou na igreja, eu falei para a igreja, me ajuda em oração. Eu gosto dele. É um homem que ajuda as igrejas, para que ele seja curado. Eu já orei, mas ora junto comigo, porque quando a igreja ora, acontece o quê? Milagre. Fui trabalhar no dia seguinte, quando cheguei lá, ele me ligou, 9 horas da manhã, falou: pastor, eu estou de pé, o médico passou aqui, mandou fazer exame tudo de volta, e não tem doença nenhuma, eu estou curado. Aleluia! Falei: aleluia! O nome do Senhor é glorificado e exaltado. Quando ele voltou na França, ele me procurou: pastor Edilson, pede que quer que eu pago, quer um carro, eu pago, quer uma casa, eu pago. Falei: duvido. A palavra do Senhor não é comércio, meu amigo. Deus curou de graça. Eu aprendi de graça receber, de graça dar. Fica com o teu dinheiro. Mas eu quero fazer alguma coisa para a igreja. Que todo mês eu pago sexta para alguma igreja em São Paulo, pastor de São Paulo. Chegou a hora de pagar para a tua. Eu falei: mas eu estou cheio de sexta, eu não preciso ir. Prepara um caminhão, mandou 70 cestas para a igreja. Eu tinha dado 30 cestas, chegou mais 30, tirou mais 70. Como se fosse sobrando, dei 5 cestas para cada igreja pequena. Você pode entender que Deus, Ele ouve nossas orações? Que Ele está trabalhando ao nosso favor. Quantas vezes que eu vou pregar na igreja, enche de jovem, para me lembrar que foi um jovem que oraram por mim, que oraram pelos meus filhos que foram curados. Sempre acontece isso. E hoje não é diferente. Fui uma igreja pregar, chegando lá, a irmã falou assim: tem alguém aqui que sabe a descendência de Jesus? Eu falei: eu acho que eu sei alguns. Então fala. Então eu falei: só posso falar se eu orar o Espírito Santo, que ele que dá inteligência. Porque a Bíblia tem duas partes, Antigo Testamento, Novo Testamento. Mas quando você lê a Bíblia, descobre que não tem duas partes, são 3 partes. Deus é o autor da Bíblia, o tema central da Bíblia é Jesus, e o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia, professor e mestre por excelência. Então me explica. Eu falei: como Caim matou Abel, e o outro filho parecido com Abel teve o nome de Sete. Sete foi pai de Enos. Mais um pouquinho para frente veio Enoque, que foi o 7º depois de Adão. Aí Enoque foi pai de Matusalém. Enoque, ele foi transladado para andar a morte com 365 anos de idade, porque ele andava e vivia com Deus. Matusalém viveu com 969 anos de idade. Foi pai de Lameque, Lameque foi pai de Noé, e Noé foi pai de Sem, Sem foi pai de Alfajate. Lá na frente veio Laô, pai de Terá, Terá foi pai de Abraão, Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá, Judá foi pai de Perez, Perez foi pai de Ejom, Ejom foi pai de Arão, Arão foi pai de Aminadab, Aminadab foi pai de Nação, Nação foi pai de Salmo, Salmo foi pai de Boaz, Boaz foi pai de Obed, Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi, Davi foi pai de Salomão, Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi pai de Abias, Abias foi pai de Asa, e Asa foi pai de Josafá. 14 gerações depois de Davi, veio Jesus, né? Assim, passando até chegar, veio de Abraão até chegar em Davi, e Davi até Jesus. Então de Abraão até Davi passaram 14 gerações, e de Davi até Jesus passaram 28 gerações, sempre 7, mais 7, mais 7, mais 7, até vir o último da linhagem 7, que é o que? A perfeição. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, fala que em cima do trono de Deus arde 7 lâmpadas de fogo, os quais são os 7 Espíritos de Deus. Salmo 12, versículo 6 diz que as palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada e forno de barro, purificada 7 vezes. Salmos 29, versículo 7 fala que a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Segundo Samuel 22, 13, pelo resplendor da sua presença santa, brasa de fogo está sempre. Salmo 119, versículo 1, 2, 3. Bem-aventurado aqueles que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés, a tua palavra nos para o meu caminho. 120, na minha angústia clamei ao Senhor, ele me ouviu. 121, eleva os olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro veio do Senhor, que fez o céu e a terra. 122, era a igreja quando disseram: vamos na casa do Senhor. 123, para ti que habita no céu, levante os meus olhos. 124, se não for o Senhor que esteja ao seu lado, olha de Israel. 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. 126, quando voltar do Senhor, dava aqueles que sonham. 127, se o Senhor notificar a casa, vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não
guardar a cidade e não vigia a sentinela. 128, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 133, não com mãos suaves, os irmãos vivam em união. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei, abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Quando você busca a Deus de alguma forma importante, Ele vai agir, Ele vai operar, Ele vai abençoar. Fiz um voto com Deus, falei, Senhor, Gideão fez um voto contigo. Ele fez uma experiência contigo. Eu posso fazer também em nome de Jesus. Se eu sou teu servo, não veio sexta esse mês. Não veio sexta, ninguém enviou sexta. Se eu sou teu servo, de 5 a 20 minutos, no máximo, que alguém me ligue e me dê 10 cestas para me dar para a igreja. Que são pessoas que estão passando necessidade. Eu não tenho dinheiro não, Senhor, porque o dinheiro acabou, porque o aluguel é muito caro na igreja. Aí eu estou andando, fui para o banheiro orar. Assim que saí do banheiro, passou um milionário perto de mim e falou, pastor Edilson, acabei de ligar para aquele 71, daquele rapaz que você falou, entregou tudo que tu entregou para ele. Aconteceu, a empresa cresceu 10 vezes mais e ele não cumpriu a promessa de mandar 10 vezes para a igreja. Acabei de falar com ele, vai ligar. Acabou de falar e ligou. Pastor, me perdoa, estou sem tempo, tem muito funcionário agora, a empresa cresceu tanto que parece uma igreja abençoada. Onde o senhor está? Para a igreja de Vicente Carvalho, está na Barra da Tijuca no trabalho, feitor no trabalho. Então em meia hora está entregando 10 cestas para ele. Falei, Senhor, pela segunda vez, se eu sou teu servo, se eu te busco de verdade, fui consagrado por ti, não pelo homem, que em 10 minutos alguém mande mais 2 cestas em nome de Jesus. Assim como o Gideão fez contigo, eu quero fazer também, Senhor. Quando completou o tempo, certinho alguém me ligou, pastor, acabei de chegar agora no mercado, lembrei do Senhor que se eu gosto de dar cesta, comprei 2 cestas aqui, bota no seu carro. Falei, Senhor, pela última vez, mais uma vez, eu preciso de 13 cestas, porque tem a Cristiane que tirou um seio, a mulher tirou um seio, é terrível, teve câncer, que alguém mande mais uma cesta em nome de Jesus. Deus! O Senhor está neste lugar. Deus! Aí alguém me liga, pastor, você está no trabalho? Eu estou no mercado. Aí vem um pensamento do Senhor, dá uma cesta para ele, eu estou levando para entregar ao Senhor. Irmão, passei no lugar, não era nem para ajoelhar, eu ajoelhei, comecei a chorar, falei, verdadeiramente tu estás comigo, meu Senhor. Te peço perdão por ter duvidado, mas eu precisava ajudar essas pessoas, Senhor. E aconteceu. Quero falar para os irmãos, às vezes a gente prega igreja grande, fui pregar numa igreja, a igreja, eu acho que tinha umas 600 pessoas ou mais. As igrejas agora estão semana de verdade baixa, até em cima de preto. Tiraram a grandeza da glória de Deus. Lá em Minas Gerais estão tirando o hino da harpa cristã. Fiquei maravilhado ver as irmãs louvando o hino da harpa cristã. Onde tem a presença do Senhor, onde tem a grandeza e a glória poderosa de um Deus que nunca perdeu uma batalha. E a gente entra na igreja grande, não sente nada. Chega na igreja pequena, o Espírito Santo começa a tocar um aqui, um ali, um lá. Só o Senhor é Deus. Leva o jovem para ouvir a palavra. Ele ouve. A Bíblia apresenta a Deus, depois apresenta Jesus, depois apresenta o Espírito Santo. Quem é Deus? Criador do céu, da terra, das fontes das águas, de tudo que existe. Depois a Bíblia apresenta Jesus. Quem é Ele? Em Gênesis, nascido de mulher e Elias, o cordeiro da Páscoa, Levítico, a lei perfeita, inúmera, terra prometida. E Deus, pelo nome, ele acaba dos 10 mandamentos. Mas ele também é pedra de esquina, pedra angular, é cordeiro sacrificado, é cordeiro expiatório, é rocha, é pedra, é luz do mundo, é pão da vida, é onipotente, é onisciente, é onipresente, é o alfa, é o ômega, é o caminho, a verdade, a vida, resplandecente estrela da manhã, aquele que morreu como ovelha, mas ressuscitou como leão. Hoje é o leão da tribo de Judá. Poderoso Deus! É ele que está lutando por você, é ele que está curando pessoas aqui hoje. De dentro para fora, é ele que está transformando. Deus! Deus! O teu Deus nunca perdeu uma batalha. Amada Calachuide! Profundo. Oh, Deus! Revela, transforma como quer e faz como quer. Por uma igreja grande pregar, chegamos na igreja.
igreja. Paulo, dá um abraço nele. Deus não esqueceu da tua oração. Não, quando a família abandona, Deus fala que não abandona, porque Ele sabe quando tu chora e ninguém vê. Deus está com uma glória em cima da tua cabeça agora, está limpando por dentro, tentando com providência em nome de Jesus. O tempo todo pregando e uma glória descendo, 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 descendo. A glória de Deus está neste lugar. Aleluia! Depois a Bíblia apresenta o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? As pessoas chamam de terceira pessoa da Santa Trindade, mas não há palavra na Bíblia. Mas realmente ele aparece em três. Mas Jesus, quando estava na terra, ele falou assim: ó, vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, enviarei outro Consolador. Isso que é, querido? Consolador amado, né? Aleluia. O Espírito Santo, ele aparece na Bíblia de muitas formas santas, meu irmão, como água, rio, forma corpórea, óleo santo, azeite da santa unção, fogo, vento, pessoa e selo. O Espírito Santo, ele também dá dons especiais, espirituais, mas quem batiza é Jesus, né? João falava: eu batizo com água para a remissão de pecados, mas vai vir um mais poderoso do que eu não sou digno de levar suas sandálias, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E os Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus foi batizado no Rio Jordão, o João Batista, ele foi batizado nas águas, em seguida veio a voz do céu. Mas Deus é quem falava com João, aquele que foi batizado no Rio Jordão, e veio na cabeça dele uma pompa, representando meu Espírito Santo e meu filho amado que eu me comprasse. Assim que João batizou, ele não queria batizar, mas Jesus insistiu e falou que era de Deus. Quando te batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando levantou da água, veio a pompa na cabeça de Jesus. Em seguida ele aguarda o céu. Este é meu filho amado, o qual me comprado. Então apareceu Pai, Filho e Espírito Santo. Não sei se você já percebeu que a maioria das coisas tem três. Já olhou isso? Estão olhando a Bíblia. Deus é o autor da Bíblia, tem uma central da Bíblia, Jesus, e o Espírito Santo é o intérprete da Bíblia. Aí a irmã perguntou: pastor, por que falam tanto de três céus? Eu não achei três céus na Bíblia, nem na internet eu achei. Aí então abre Neemias 9:6, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 1 ao 4. Tem três céus. Está vendo? Então existe três céus: altura, largura, profundidade, três partes. Você olha a árvore, raiz, tronco e a copa, três partes. A nossa que existe é o ovo, tem três partes: casca, gema e clara, tem três partes. Para você ter o som, tem que ter três partes: ritmo, percussão e harmonia, três partes. Para ter o fogo, tem que ter o combustível, o oxigênio e o calor, três partes. A água tem três partes: dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, três partes. A água também é sólido, líquido e gasoso. Nosso corpo humano, cabeça, tronco e membro, mas espiritualmente é corpo, alma e espírito. Aleluia! As partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Você pode entender? Deus está tocando no teu corpo, na tua alma e no teu espírito hoje. Tem unção descendo aqui, meu irmão. Tem glória de Deus aqui nesse lugar. Quem marcou esse encontro não foi Paulo, não fui eu, não foi o pastor, foi quem foi? O Espírito. Deus poderoso! Ele te trouxe aqui. Da Calaxui de canto que me dá Calaxui. Oh! Mas eu quero ver Deus falar comigo. Sabe, irmã, quando tu lava a louça e a lágrima vai pingando, ninguém vê. E o Senhor está do teu lado. Clama a mim, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisa grande e firme que não sabe. Deus ouviu a tua oração e o teu clamor. Mas pastor, está doendo. Está doendo. Está doendo, cara. Em nome de Jesus. Aquela irmã está lá atrás, diaconisa. Isso, dá um abraço nela em nome de Jesus. Eu fui na igreja e a irmã falou assim: pastor, por que os homens são tão machistas? Por que não dá chance para as mulheres? Eu falei: eu dou. Não, mas a mulher não dá. E mostra na Bíblia que tem mulher usada por Deus. Eu falei: que mais tem? Era congresso de mulher e falou assim: o senhor pode pregar? Eu falei: posso. Então fala de mulher usada por Deus na Bíblia. Eu falei: onde você quer? Antigo Testamento ou Novo Testamento? Quero Antigo. Débora. Juízes capítulo 4, versículo 1 em diante. Versículo 4. Ela era juíza e profetisa de Israel.
Quer ver o outro? Lucas capítulo 2, versículo 36 a 38. Ana, da tribo de Assé, mulher de 84 anos de idade, não se afastava do tempo que servia a Deus com jejum e oração. Aleluia. Fala mais, eu falei, fala. As filhas de Filipe. Quero mais, quer? Então lá em Romanos 16, quando Paulo foi fundar a primeira igreja, sabe quem estava lá ajudando? Febe, mas tinha Febe, Priscila, Trifênia, Trifósia, Maria, Júlia, Olívia, mulher cheia do Espírito Santo. Aleluia! Atos Apóstolos, capítulo 18, capítulo 19. Tinha um homem que pregava tanto que quase ninguém pregava mais que ele. O nome dele era Paulo. Priscila ficou vendo ele pregar. E quando veio ele pregar, ficou maravilhado como ele pregava. E perguntou a ele: vós conheceis o batismo com fogo do Espírito Santo? Aí Paulo: eu nem sabia que aqui Espírito Santo, como é isso? Você quer? Vou te apresentar o apóstolo Paulo. Levou lá, ele foi com outros. E quando chegou lá, o apóstolo Paulo fez a mesma pergunta: em quem sois batizados? Aí Paulo falou: no batismo de João. Aí, batismo de João é muito bom, mas é para remissão do pecado. Eu conheço o batismo superior, que é o batismo com fogo e com Espírito. E aí, ele perguntou se queria. Paulo nem tocou, levantou as mãos. Todos foram batizados com fogo e com Espírito Santo. Você pode entender isso? O Espírito Santo marcou encontro conosco aqui, meu irmão. Não foi qualquer pessoa, não. Foi Ele. Foi Ele que separou. Foi Ele que capacitou. Foi Ele que agiu. Foi Ele que operou. Ele está na tua casa agora. Você está aqui, está na tua casa, vai limpando, agindo, trabalhando, né? Ó, o Espírito Santo, ele escolhe, nomeia, abençoa, capacita. Tem uma coisa? A maioria dos professores de teologia não sabe pregar. É ou não é? Tem exceção, claro que tem exceção. A maioria das pessoas que cantam não sabe pregar. Tem exceção? Pouquinho, né? Se eu for cantar aqui, os planos eu vou na igreja. Mas Deus vai me lembrar o quê? Capítulo e versículo de uma forma que eu fico assustado. Mas eu conheço pessoas que sabem muito mais do que eu. Vou contar para os irmãos agora uma coisa. Eu estava em casa lendo a Bíblia. Eu estava no jejum, em oração, clamando ao Senhor. Fui para o quarto alto para falar com Deus. Peguei a Bíblia e fiquei orando. E aí eu pensei que eu estava acordado na igreja, na porta da igreja. Olha só como são as coisas. Na porta da igreja, cheio de jovens para me ajudar a evangelizar. E aí um dos jovens falava assim: pastor Edilson, existe anjo na igreja? Eu falei assim, ó, os pastores antigos, quando chegavam no dia do batismo, tiravam foto, escondia a foto porque aparecia anjo mostrando o nome das pessoas. Não é? Não é? Viu falar disso? Não é? Aí ele chorava. E às vezes na igreja tem poucas pessoas louvando, a gente escuta outras vozes. É ou não é? É ou não é? Anjo participa da adoração ao Senhor. E quando fala isso, o anjo se revelou na minha frente assim e falou comigo: pastor Edilson, tu és o anjo do Senhor, e o Senhor tem se agradado de ti. Porém, no dia que te desviaram, sei como a maioria dos pastores no dia de hoje, que esqueceu da adoração ao Senhor, ele não será contigo. E ele aparecia lá na frente. E eu falei assim: como que eu faço para te acompanhar? Ele falou para mim assim: porque mesmo você sendo um anjo na casa do Senhor, você sendo um pastor, ainda não aprendeu a amar com os pés espirituais, a falar com a boca espiritual e ouvir com o ouvido espiritual. Eu falei: mas eu jejum constantemente, eu subo um monte, eu oro, eu me consagrei para Deus. Ele falou assim: ainda é pouco. Deus quer mais. Deus! Como que eu faço para ter essa velocidade? Ele falou para mim assim: infelizmente a igreja não conhece o poder da oração. Aí eu fechava os olhos e orava, apareci do lado dele. Quando cheguei do lado dele assim, eu falei: meu Deus, é assim? Ele: é assim que é. Ore mais, adore mais, faça mais a vontade do Senhor. E aí deu uma lamparina de fogo em volta dele, foi subindo do céu. Aí ele falou assim: ó, tu não está acordado, você também não está dormindo. Eu falei: se eu não estou acordado, o que aconteceu comigo? Tu está na tua cama, sentado, com a Bíblia na mão, lendo.
para aprender, está vendo sobre o Espírito Santo. Tu foi arrebatado, irmãos. Deu um clarão no quarto, que eu caí de joelho, cadê que eu conseguia levantar? Todo trêmulo, Meu Deus. chorando. Então eu acordei e falei, Senhor, se eu estou fazendo um pouco, eu vou fazer mais. Vou caminhar mais, vou amar mais os meus irmãos, vou visitar mais. Com isso, raramente eu fico em casa um dia de folga, muito difícil. Ou estou pregando em alguma igreja, ou dando aula, ou estou visitando alguém, ou estou levando cesta para casa de alguém, como amanhã. Quando eu chegar em casa agora, tem que montar 12 cestas para entregar amanhã. Vou levar para a igreja, alguns vão pregar amanhã, depois outros vão pregar na sexta-feira. Aí você começa a ver que Deus está cuidando de tudo. Abra sua mão. Deus ouviu a sua oração. Às vezes a gente fala assim, será que Deus esqueceu de mim? Que eu estou na igreja, eu faço a vontade do Senhor, eu me preocupo com as almas, mas tem hora que a prova vem tão grande, né, irmão? Que parece que a gente está abandonado, muito obrigado. Mas não está. Deus ouviu a sua oração, está trabalhando na sua casa, na sua família, naquelas pessoas que você se preocupa. Toma, Senhor, visita, Senhor, cuida, Senhor. Tem pessoas da sua família que nem merecem, mas por causa da sua oração, Eita. o anjo do Senhor foi lá. Deus! Porque o Espírito Santo ouviu. Quantas e quantas vezes você pensava, vou receber a notícia. Eita! Mas Deus falou assim, não, porque minha serva tem orado, tem clamado, tem buscado, tem me oferecido, e por causa disso, diz o Senhor, ouvi eu a tua oração, e coloquei minha mão, e mandei anjo para proteger muitas e muitas vezes, porque eu te amo, minha filha. Meu Deus! Eita, calaxi! Buqueando que tá calaxi, derra! Dons deste lugar. Mano é que a do que de calaxi! Sabe por quê? Ridiando a! Nossa igreja é o Senhor que trouxe as almas para cá, e assim diz o Senhor: as almas são minhas, faço como quero, opero como quero. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo está passeando aqui neste lugar. Vou pedir para a igreja, feche seus olhos agora. Deixa o Espírito Santo entrar dentro de você agora, meu irmão. Deixa ele entrar dentro de você agora, meu irmão.